Nesse módulo, nós vamos falar sobre tipos de pesquisa. É um módulo muito importante, porque ele vai dar alguns conceitos que vão ser essenciais para a gente quando a gente está planejando uma pesquisa. Então, alguns objetivos, identificar os enfoques de pesquisa e seus processos, escrever as formas e explicar a pesquisa quanto aos seus objetivos. Vocês vão ver que tem bastante coisa importante para que vocês tenham esse conhecimento relevante sobre a questão de pesquisa. Bom, de acordo com Gil, as pesquisas elas podem ter dois focos, um enfoque intelectual e um enfoque de ordem prática, né? O enfoque de ordem intelectual é aquele que eu vou fazer, ou seja, a pesquisa ela vai ser do meu pensamento, né? O intelectual ela tem o meu pensamento importante, entendeu? Ela tem o meu pensamento que vai ser relevante. Então, já quando eu faço uma pesquisa de ordem prática, né? Quando eu faço uma pesquisa de ordem prática, aí não, eu já vou estar experimentando alguma coisa. A intelectual, muitas das vezes, tem muito do meu pensar, da minha maneira de pensar. E quando eu vou para a ordem prática, não, eu vou pesquisar alguma coisa e eu vou identificar alguma coisa. Então, essa é uma coisa importante que a gente precisa observar. Eu vou fazer uma pesquisa partindo do meu conhecimento, em cima do meu conhecimento, eu vou pesquisar alguma coisa. De uma coisa que eu tenho em prática, eu vou pesquisar alguma coisa. Isso é uma pesquisa de ordem intelectual? Não. Eu quero verificar se a garrafa é diferente da caneca. Eu quero analisar isso. Então, eu vou fazer uma pesquisa de ordem prática. Tá? Então, Apolinário diz que na pesquisa básica, uma pesquisa básica em si, você tem um avanço do conhecimento científico, né? Independente do tipo de pesquisa, as pesquisas básicas elas têm esse objetivo, e a pesquisa ela busca, na realidade, resolver problemas ou necessidades concretas. Então, a gente tem essas coisas importantes, né? A gente tem esse pensamento, né? A gente quer pesquisar para avançar o conhecimento e a gente quer pesquisar para resolver problemas ou necessidades concretas ou não. Então, esse enfoque ele é sempre muito importante quando a gente trabalha pesquisa. E aí, a partir do momento que a gente já sabe qual o caminho que eu vou seguir, não, eu vou fazer uma pesquisa de campo prático, eu quero experimentar, eu quero analisar, certo? Ou se não, mesmo que essa análise ela seja de forma bibliográfica, não tem problema. Eu não quero apenas fazer um apanhado intelectual. Quando a gente quando a gente dá um enfoque, nós vamos observar que as pesquisas elas podem ser classificadas. E aqui uma classificação muito importante. Por quê, gente? Porque isso entra lá na nossa metodologia. Quando a gente entra na metodologia de pesquisa, a gente precisa classificar essas pesquisas. Então, olha, as pesquisas podem ser quantitativas, as pesquisas podem ser qualitativas e as pesquisas podem ser quantitativas. Então, esse é um dado importante que a gente coloca lá na metodologia. Quando nós iniciamos uma metodologia, nós classificamos. Trata-se de uma pesquisa quantitativa ou qualitativa ou quantitativa. Bom, nas pesquisas quantitativas, portanto, a minha metodologia de pesquisa, no instrumento que eu vou utilizar, o instrumento a ser utilizado, certo? Ele vai disponibilizar variáveis que são expressamente numéricas. Então, o instrumento que eu vou utilizar, ele vai me dar
dados numéricos que requer análise estatística. Lembrem que aqui eu não vou explicar qual tipo de estatística, se é estatística clássica, estatística descritiva clássica ou estatística inferencial. Mas isso a gente analisa dependendo da forma com os dados que eu vou trabalhar. Então, se eu vou utilizar, se na minha pesquisa, na minha avaliação, vai produzir-se números, os resultados, então eu vou estar fazendo uma pesquisa quantitativa, né? Hoje, as pesquisas quantitativas, elas têm uma relevância maior. Por quê? Porque os números podem ser analisados de forma estatística. Esse é um ponto importante. Mas nós também, aqui, então nós temos, ideia e formulação do problema, revisão, visualização, elaboração de hipótese e definições de variáveis. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso, né? Desenvolvimento da pesquisa, definição e seleção de amostra, coleta de dados, análise de dados e elaboração de resultados. Observem que numa pesquisa quantitativa tem alguns pontos que são muito importantes. A gente vai definir uma amostra, certo? Nessa amostra a gente vai fazer uma coleta de dados e essa coleta de dados vai me dar números, vai me dar valores numéricos. E aí esses valores numéricos vão ser analisados por meio de quê? Por meio de estatística. Qual estatística vai ser utilizada? Vai depender do qual modelo de instrumento que eu estou analisando, que eu estou utilizando. Porque dependendo do instrumento, ele vai me dar diferentes formas de realizar um processo estatístico. E lógico, depois vocês vão observar que quando a gente elabora um resultado, a gente vai elaborar em cima, se é um dado estatístico, em cima de gráficos, em cima de planilhas. E aí é um processo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente nessa disciplina, tá? Já a pesquisa qualitativa, né, ela não envolve números, né, ela não envolve números, tá? Os dados eles não podem ser quantificados, e ela é uma pesquisa subjetiva. Por que ela é uma pesquisa subjetiva? Porque ela envolve a opinião de alguém. Não que a quantitativa não seja também subjetiva. Se você vai perguntar a um indivíduo assim, qual o seu grau de dor hoje, de 1 a 10? Né? É uma pesquisa quantitativa, usar uma escala analógica de dor. Qual o seu grau de dor hoje? Meu grau de dor hoje é 8, mas pode ser que para outros seja 7. Observe que a resposta ela pode ser subjetiva, certo? Mas quando a gente faz uma pesquisa qualitativa, na maioria das vezes, a gente pede para o indivíduo emitir uma opinião de conhecimento. É mais ou menos assim. Então, a gente não consegue quantificar. Dê a sua opinião sobre isso. O que você acha sobre aquilo? Né? Então, muitas das vezes, são dados que a gente não consegue quantificar. Tá? Então, tem essa questão das questões qualitativas. E aí ela tem um problema. Ela é subjetiva, ela é interpretativa e ela é conceitual. Tá vendo que tem uma característica importante quando a gente trabalha pesquisas qualitativas. Não existe pesquisa irrelevante. Todas as pesquisas são relevantes. O que diferencia é a questão se os dados analisados eles foram mensurados de uma forma que realmente se agregue valor. Então esse é um dado importante, né? E aí eu tenho a pesquisa que mistura as duas coisas. Eu tenho uma parte quantitativa e uma parte qualitativa, olha. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente vê muitas pesquisas hoje que têm abordagens qualitativas e quantitativas. Então, Minayo, ele diz que no universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Ou seja, nem sempre eu posso tratar aquela situação com números, né? Então, esse é um detalhe. Então, a gente tem várias pesquisas
que uma parte dela tem uma abordagem qualitativa, mas ela também tem uma abordagem quantitativa. Isso quem vai depender, quem vai na realidade avaliar, é quando eu faço o meu projeto e eu defino qual vai ser um instrumento de medida, né? Isso está no projeto. No projeto de pesquisa eu preciso analisar qual o instrumento que eu vou utilizar. Se é um instrumento validado ou se eu vou validar o instrumento, né? Eu quero validar um instrumento de avaliação. Então, tudo isso é permitido. Tudo isso é permitido dentro de uma pesquisa. Então, quando a gente vai, a metodologia da pesquisa, ele é um ponto muito importante, que a metodologia basicamente responde a tudo isso, né? A metodologia de pesquisa ela deve responder a tudo isso de uma forma importante, porque ela demonstra qual vai ser, na realidade, o instrumento que você vai analisar, se ele vai gerar números ou não, né? Então, esse é um ponto importante. Tudo bem? Aqui, então, a gente tem uma evolução do processo em si, que é a ideia, a formulação do problema, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais frente, imersão do campo, concepção, definição de amostra, olha, do estudo e acesso a ela, coleta de dados, a gente vai ver como que a gente calcula uma amostra, coleta de dados, análise dos dados, interpretação dos resultados e elaboração de relatório. Independente se uma pesquisa for qualitativa ou se ela for quantitativa, ela vai precisar de uma interpretação dos resultados. Porque essa interpretação dos resultados, ela vai estar baseada em alguma das vezes, né? E a gente vai ver isso, principalmente quando as pesquisas forem intelectuais, em que o autor está sempre opinando naquilo que ele achou, que ele pesquisou, ou ele pode também apenas, na realidade, opinar pouco, opinar na sua conclusão, o que ele concluiu, ou opinar poucas vezes durante o processo, mas ele vai estar sempre correlacionando com outros trabalhos acadêmicos, né? Outros trabalhos de pesquisa. Tudo bem? Aqui eu tenho, olha, né, a pesquisa quantitativa, hipotético dedutivo, holístico interpretativo, ó. Então eu tenho uma dedução, os dados representados numericamente, quantitativos, estruturados e não voláteis, são números mesmo, representados verbalmente, qualitativos, com maior riqueza de detalhes. Quando eu subo a escada, é mais ou menos assim, o papel do pesquisador, observador, distância objetiva, ele só observa, certo? Então, diferente da qualitativa, que ele interpreta aquilo. A abordagem, ele diz, é positivista, experimental, né? É uma pesquisa experimental, estudos confirmatórios, eu quero confirmar alguma coisa ou não. Interpretativa não é experimental, estudos exploratórios, tudo bem? Aí tem algumas coisas, conforme eu já falei com vocês, análise, estatística, inferências a partir da tabela, testes de hipótese, conteúdo ou caso, padrões a partir dos próprios dados. Então, aqui a gente tem um quadro que, na realidade, mostra bem quando que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Lembrando que, na metodologia, o instrumento que você vai utilizar, um instrumento de pesquisa, vai ser essencial para a gente definir se ela vai ser quantitativa ou se ela vai ser qualitativa. Tá? Aqui tem algumas coisas, olha lá. Outra coisa importante, amostras grandes, né? Busca-se representação estatística da população, escasa outliers ou perda de variáveis, busca a média, mede frequência e intensidade dos fenômenos, tem recrutamento e seleção aleatória de participantes. Na qualitativa, a gente tem amostras pequenas, busca de satisfação, saturação teórica, busca de alta a usuários extremos, né? Explica fenômenos, descobre novos, define perfis extremos para capturar o máximo de insights em pouco tempo. Então, isso tudo vai de quem vai pesquisar, tudo bem? Tudo bem? Então, aqui a gente tem, né,
Contém o método quantitativo e o qualitativo, que é a pesquisa quali-quantitativa. Tem os dois modelos, já falei com vocês, né? Bom, as vantagens, né, de uma pesquisa quali-quantitativa. A utilização da pesquisa mista é vantajosa quando os problemas da pesquisa são complexos e outras abordagens não fornecem as respostas necessárias. Então, realmente, vou voltar a repetir mais uma vez. A escolha se a pesquisa vai ser quantitativa, qualitativa ou quali-quantitativa, vai depender do instrumento que você quer usar. O instrumento, ele é uma forma importante para a gente fazer essa definição, tudo bem? Bom, e aí a gente tem as escolhas, né? Qual o método de pesquisa? A escolha do método mito se justifica quando os problemas da pesquisa não são respondidos por apenas um método, olha. Então pode ser que a gente, por isso que muitas das vezes a pesquisa qualitativa ela pode ser um ponto importante, porque dependendo do assunto que você for pesquisar, pode ser apenas que o valor numérico, ele não na realidade seja tão quanto importante quanto o valor só qualitativo. Vou pesquisar sono. Existem escalas quantitativas para avaliar a qualidade de sono, assim como existem escalas qualitativas, olha, para se avaliar a qualidade do sono. Então, muitas das vezes a gente pode fazer correlações, né? A gente pode correlacionar ou a gente faz uma análise em questões quantitativas e uma análise em questões qualitativas, olha. Então, isso vai, por isso que eu volto a repetir, um instrumento que você vai utilizar, ele é muito importante para a gente definir isso. Bom, uma outra coisa que também entra lá na nossa metodologia é a forma de pesquisa. Se ela é experimental, se ela é não experimental, ou se é uma pesquisa ex facto. Vamos ver o que é isso. Tudo bem? Pesquisas experimentais, né, é determinada pela escolha do objeto de investigação. Então, quando a gente faz uma pesquisa experimental, eu vou experimentar alguma coisa, vocês vão ter sempre um grupo experimental e um grupo de controle, na maioria das vezes, né? Ou normalmente ela é desenvolvida em laboratório ou em campo. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa de campo, eu tenho que colocar lá. A minha metodologia trata-se de uma pesquisa quantitativa ou quali-quantitativa, ou trata-se de uma pesquisa experimental, ou abordagem quali-quantitativa. Então, tudo isso tem que estar lá na sua metodologia, ó. Tá? Na pesquisa não experimental, percebem que não tem variáveis. Ó. O pesquisador não pode controlar ou alterar os sujeitos da pesquisa, né? Se baseia em observações. Muitas das vezes são pesquisas de referencial bibliográfico. Ó. Tá? Então, quando a gente faz uma pesquisa de referencial bibliográfico, nós temos aí um modelo de pesquisa não experimental. Tá? Então é um ponto importante, a gente não está tratando, a gente não está avaliando alguma coisa, tudo bem? Então aqui a gente tem a pesquisa experimental, olha lá, controle estricto de variáveis, a gente tem várias, então pesquisa com grupos de controle, tudo bem? E aí a pesquisa não experimental, a gente não abdica de controlar as variáveis, tudo bem? Então eu vou, por exemplo, trabalhar um estudo de caso, olha, tá vendo? Então a gente não abdica, a gente não tem variável a ser avaliada, a gente não quer comparar um grupo com outro, a gente não quer comparar coisas com coisas, esse é um ponto importante que a gente precisa identificar. E a gente tem uma pesquisa que é chamada de ex post facto, que é o fato de um passado, ou seja, eu avalio aquilo que é o passado, eu vou pegar uma coisa do passado, tá? E o que aconteceu com essa estrutura depois da descoberta, né?
Então ele diz assim, ó, os objetivos da pesquisa são investigar relações de causa e efeito fazendo o caminho contrário, por meio dos dados, observam-se as suas consequências. Muitas das vezes a gente pesquisa aquilo que já deu resultado. Eu quero confirmar aquele resultado ou não. É uma pesquisa de confirmação de resultados. Pesquisa muito interessante. Pesquisa muito interessante, muito bem importante. Pouco se utiliza, mas é uma pesquisa interessante e importante. Aqui eu deixo um exemplo, né? Pesquisa experimental, pesquisa com manipulação de variáveis sobre o pesquisador, exemplo. Análise de comportamento de cobaia, essa aplicação de um novo medicamento, tá vendo? Ó, eu vou avaliar isso, tá? Pesquisa com observação não experimental, ó. Pesquisa com observação de fenômenos sem intromissão do pesquisador sobre o comportamento do macaco. Então, por exemplo, eu quero avaliar pé diabético, né? Eu quero avaliar o paciente com pé diabético. Esse é uma pesquisa não experimental, por exemplo. Mais ou menos, vou lá e avalio. Agora, se eu quero comparar com alguém, aí eu já vou... Uma pesquisa ex post facto, né, que busca entender os efeitos após os fatos. O que aconteceu? Por que aquilo aconteceu, né? Olha lá, pesquisa sobre efeitos psicológicos e socioeconômicos. Então, depois que implantou alguma coisa, o que aconteceu com a população em si? Então, esse é um ponto importante que a gente mais ou menos precisa compreender, né? Diferenciar o que é uma pesquisa experimental, quando eu vou fazer um experimento, eu vou realizar um experimento, né? Eu vou avaliar esse experimento antes e depois do que eu estou fazendo, e uma pesquisa não experimental, porque eu só vou observar os fenômenos, entendeu? Eu só vou observar aquilo que eu estou pesquisando. Ó, igual exemplo, pesquisa sobre o comportamento do macaco prego por meio da observação de sua rotina na natureza. Então eu só vou analisar isso. Lógico que eu vou ter sempre um instrumento de medida. Eu vou ter sempre um instrumento de medida, certo? Se esse instrumento de medida ele vai ser quali ou quantitativo, ou vai ter abordagens qualitativas e quantitativas, é outra história, é outro caminho. Tá? E aí a gente complementa com os objetivos da pesquisa, que está lá. Então a pesquisa ela pode ser exploratória, ela pode ser descritiva, ela pode ser explicativa ou ela pode ser correlacional. Então tudo isso tem que estar descrito na minha metodologia. A minha metodologia tem que estar muito clara quanto a esse delineamento de pesquisa. Tudo bem? Então uma pesquisa exploratória, ó, estudar um assunto ainda pouco explorado, tá? Então eu vou estudar uma coisa que é pouco explorada, ainda tem pouca. E observem que Gil ele fala que as pesquisas exploratórias têm como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, né? Se a gente for lembrar da gema do ovo lá do ovo, foi feito um exemplo disso, né? Esse modelo de pesquisa, ó, tá? Então tem uma pesquisa bem interessante para mudar ou para retificar, tudo bem, Ana? O conceito, né? Ponto de vista de foco, no conhecimento de vida, sem fórmula pronta, sem flexibilidade. Então é uma pesquisa interessante, tá? A pesquisa descritiva já é um pouquinho diferente, ó. O objetivo é descrever as características do assunto estudado. Então, quando a gente for pegar lá, muitas das vezes, as pesquisas não experimentais, por exemplo, né? As pesquisas não experimentais são modelos clássicos de pesquisa descritiva, né? Então, a gente, mais ou menos, a gente precisa compreender esse processo. Então, a Giuri diz, ó, vai além da identificação de resistência entre variáveis, pretende determinar a natureza dessa relação. Então, as pesquisas descritivas realmente são pesquisas, né, que tem muita abordagem descritiva hoje em pesquisas científicas, tá?
A descritiva, né, observa, analisa a correlação de fatos ou fenômenos sem manipulá-lo. Só vou analisar aquele dado, né? Então, eu vou analisar aquela estrutura e eu vou definir o que eu encontrei de resultado. Lembrando que eu posso, na realidade, utilizar esse modelo de pesquisa, se ela vai ser quantitativa ou qualitativa, volto a repetir, vai depender sempre do tipo de instrumento de medida, certo? A pesquisa explicativa, olha, tem objetivo central que determinam e contribuem para a ocorrência de um determinado fato, né? Então, ela vai, na realidade, ela vai explicar por que um raio... Então, isso é uma pesquisa, um raio cai, por isso que ele coloca de ciências naturais e ciências... Então, esse é um ponto relevante, né? A pesquisa não tanto voltada para a área de saúde. Tá? Porquê das coisas, né? Ele vai explicar o porquê das coisas, por que aquilo acontece, por que aquilo... Ele pode até modificar, o resultado dele pode até modificar aquilo que se pensava anteriormente. Isso são as pesquisas explicativas, né? E as pesquisas de correlação. É uma pesquisa bem interessante, né? Se uma coisa está correlacionada com a outra, tá? Então, que investiga relações entre variáveis, tá? Então, é um ponto importante. Será que quando eu aumento o meu peso, o meu índice de massa corpórea aumenta? Ou tem relação com isso ou não? Então, isso são pesquisas de correlação, pesquisas muito interessantes, certo? Sempre muito interessantes. Lembrando que muitas dessas pesquisas, seja de correlação, seja descritiva, ou seja as pesquisas que você vai realmente experimentar, uma pesquisa experimental em si, é um instrumento, muitas das vezes utilizados, são instrumentos quantitativos, tá? Normalmente a maioria deles utiliza-se instrumentos quantitativos, porque existem análises estatísticas de correlação importantes, como a análise de Spearman, coeficiente de Pearson. Todos esses são coeficientes que analisam correlações, e muitas das vezes correlações numéricas. Tá? Esse é um ponto importante. Aqui eu tenho um resumo, né? O exploratório, né? Familiaridade com o problema, construção de hipóteses. Eu quero saber se o ovo emagrece ou não, então isso é explicativo, né? Se eu quero saber se o ovo aumenta o nível de colesterol ou não do ser humano, então para isso ele vai ter que medir o colesterol sanguíneo, ele vai ter que medir o consumo de ovo associado às gorduras sanguíneas, né? E aí a gente vai, quando a gente mede a concentração, por exemplo, de colesterol total no sangue, isso é um valor numérico, tá? Então isso é um ponto importante. Tem análise, tá? O explicativo, né? Identifica os fatores que determinam a ocorrência do fenômeno, então explica o porquê das coisas, né? Mais ou menos assim. Então isso acontece e é menos utilizado. E a gente tem o descritivo, né? Que descreve um fenômeno em determinada situação. Talvez seja as pesquisas que mais tenham sendo executadas hoje, são as pesquisas descritivas, né? Porque a pesquisa exploratória realmente não é fácil ser feita, mas ela tem muita relevância, sempre muita relevância. A descritiva, você só vai avaliar um fenômeno e vai descrever aquilo que você encontrou após a sua pesquisa. Aqui eu também tenho uma outra coisa, exploratório como, né? Olha lá, a modalidade, levantamentos bibliográficos, olha, entrevistas, estudo de casos, a descritivas, olha, levantamento de opinião, atitudes de crença, estudos etnográficos, e a explicativo, porque ele é experimental, quase experimental. Então é importante que cada um, quando você for fazer uma pesquisa, eu preciso encontrar em qual caminho que eu quero seguir aqui, qual caminho que eu vou seguir nesse daqui, certo? Então aí a gente fecha essa aula. Isso é uma aula um pouquinho mais longa,
mas uma aula muito importante. Então, vocês vão se achar quando estiver fazendo uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa intelectual, eu vou fazer uma pesquisa em que eu vou avaliar alguma coisa. Opa, eu vou fazer uma pesquisa de campo, né? Eu vou avaliar alguma coisa, eu vou lá pesquisar, eu vou fazer apenas um levantamento bibliográfico. Um ponto importante. Se eu for avaliar em pesquisa de campo, quais vão ser os instrumentos que eu vou utilizar? São instrumentos que vão gerar valores numéricos, então eu vou ter uma pesquisa quantitativa, mas eu também vou ter dados que vão ser analisados qualitativamente, então eu vou ter uma pesquisa quantitativa ou não. O meu instrumento é só um questionário que só tem dados qualitativos, então a pesquisa ela é qualitativa, certo? Então isso é um ponto importante. Ela vai ser exploratória ou não exploratória, tudo isso a gente precisa identificar e a gente coloca isso tudo dentro da nossa metodologia de pesquisa. Muito obrigado e até a próxima.